A França está prestes a passar por uma convulsão econômica e financeira de proporções napoleônicas, meu amigo. Eles estão à beira de um desesperado pedido de socorro ao Fundo Monetário Internacional, vulgo FMI. Aquele mesmo paizinho que era símbolo global de direitos, benefícios e estabilidade, e tudo isso enquanto dava lição de moral para outros países, agora está aí agonizando em um meio colapso fiscal muito previsível, diga-se de passagem. E por que isso está acontecendo? Porque todo o sistema que promete muito sem produzir proporcionalmente, ele acaba sangrando. E isso acontece em silêncio até o dia em que o mercado para de fingir e começa a agonizar perdas monstruosas de bilhões de euros por dia. Toda política populista e socialista ela tem um limite, ainda mais quando o mercado e o próprio país passa por mudanças complexas que muitas vezes não dependem deles. E isso piora quando o próprio país começa a implantar políticas deletérias, como são a maioria das políticas econômicas que esses socialistas e comunistas e sociais-democratas tentam passar para o país. E sim, esse roteiro ele soa muito familiar, porque você vive num país que caminha para essa mesma direção. O Brasil há muito tempo ele está flertando com esse tipo de modelo econômico irresponsável e isso pode ficar perigoso. E antes da gente entrar mais profundamente nesse assunto, se inscreve aí no canal, eu tô começando agora, o seu like e sua inscrição vai ajudar muito ao YouTube a divulgar para outras pessoas que pensam parecido com a gente e me incentivar a criar mais vídeo também, a falar sobre assuntos relevantes. Então é isso aí, galera, vamos lá, compartilha aí e vamos pro vídeo. A mentalidade do francês médio ela foi treinada durante décadas a aceitarem e a se acostumarem com políticas de bem-estar social muito pesada. Isso tudo se deu por fatores históricos particulares daquele país que foi moldando o pensamento das gerações seguintes. Durante meio século a França ela foi vitrine de um estado moderno, prometia saúde, educação, aposentadoria, dignidade, e esse era o chamado estado de bem social. Mas hoje ela se vê à beira de um colapso fiscal. E o mais preocupante é que essa não é a primeira vez que a França se encontra nesse estado de crise fiscal. O modelo de bem-estar social europeu, principalmente na França, sustentou por décadas uma promessa de segurança, benefícios amplos e serviços públicos abundantes. Foi vendido como algo inalterável, um direito consolidado, quando na verdade ele era altamente dependente de crescimento econômico constante, baixa inflação e dívida controlada. Nos últimos anos, o governo francês elevou os impostos em diversas frentes, imposto de renda, no patrimônio, no consumo e herança. E ainda assim a arrecadação ela não acompanhou os ritmos dos gastos do Estado. E o resultado, como sempre, o déficit se aprofundou e a dívida pública saltou para 113% do PIB, que é um dos maiores da Europa Ocidental. E para tapar o buraco, o Estado ele fez o quê? Se voltou à emissão de títulos públicos, criando uma bola de neve de endividamento. E esse ciclo vicioso ela resultou em um aumento no custo da captação de dinheiro. Só para fim de contextualização histórica, o modelo francês ele foi criado no pós-guerra. E naquele período a Europa ela precisava de estabilidade e apoio social, como se fosse um anestésico, porque a França ela passava por um momento difícil, né? Imagina, um país ter passado por uma guerra. E o bem-estar social foi o remédio político para a dor da reconstrução. E isso funcionou por um tempo. Enquanto o crescimento era acelerado, a população era jovem, a produtividade subia. E isso aconteceu aqui no Brasil também durante aquele boom econômico de 2000 que o Lula pegou, né? Mas hoje na França o cenário é outro. O crescimento está estagnado, a população está envelhecendo e tem muito conflito ideológico e fiscal no centro do poder. Então o motor europeu que é representado hoje em dia principalmente pela Alemanha e a França, ele tá meio fraco. O ministro francês Eric Lombard fez um pronunciamento no último dia 26 que chocou os mercados, né? Ele disse que não pode garantir que o risco de intervenção do FMI não exista. E essa frase por si só ela já seria alarmante, mas vinda de um dos principais responsáveis pela política econômica da França, sinaliza um desespero institucional e a perda de controle fiscal. Quando o país sugere que precisa do FMI, ele literalmente está dizendo que não temos mais margem para manobra, que o mercado não confia mais em nossos títulos e que o risco de insolvência está no radar. É uma espécie de pedido de socorro disfarçado, algo que na geopolítica europeia moderna seria impensável. E agora ela está na mesa, sendo exposto pelo ministro da Finança francês, que seria um dos principais responsáveis pela política econômica do país. E isso
aconteceu porque a França ela está passando por um cenário técnico que leva para isso. A confiança dos investidores e o apetite por risco ela vem derretendo no país, já que os dados sugerem um crescimento estagnado, um aumento na dívida e uma instabilidade política no país e principalmente a falta de reforma, né? E o resultado é que para que a França continue se financiando, ela vai precisar oferecer taxa de juros mais alta. E isso aumenta ainda mais o custo da dívida, criando um ciclo de desconfiança. Porque juros mais alto vai aumentar a dívida e vai aumentar ainda mais a desconfiança, já que os investidores muitas vezes podem olhar para o cenário e a capacidade de honrar aquela dívida e pode chegarem à conclusão de que a França não vai conseguir honrar essa dívida. E isso aí pode quebrar muitos bancos, pode quebrar o país e gerar uma bola de neve de problema muito grande para ser resolvida. E olhando tudo isso, a gente vê que a França ela está próximo daquele efeito Grécia, porque a Grécia em 2010 ela quebrou, para quem não se lembra. Na verdade, se a gente falar de crise econômica, de país quebrado europeu, acredito eu que a Grécia é o exemplo mais fresco que vem na cabeça da maioria das pessoas. E a França ela está entrando em um ponto crítico, porque ela está numa crescente dependência do mercado externo para se financiar. A população ela é hostil à reforma porque teve muitas décadas de pensamento socialista e de bem-estar social que já é difícil de tirar das pessoas, ainda mais de pessoas mais velhas, já que o perfil da população da França está envelhecendo. Também a inércia política combinada com uma radicalização ideológica, porque a França, quando ela vê que tem problema econômico, ela não tenta apagar esses problemas com soluções que a gente vê dando certo. Eles vão pro lado mais esquerdista, eles colocam gente mais esquerdista lá e esse problema eles só continua. E a França ela tem um sistema social caro que já não se paga. A diferença é que a Grécia ela representava 2% do PIB europeu, já a França ela representa quase 20%. E isso, cara, é muito relevante. Pode causar um colapso no sistema quase todo. E um colapso na França ela poderia causar efeito sistêmico em toda a União Europeia. Porque se naquela época que a Grécia quebrou já teve muito problema, imagina a França. A métrica mais clara de confiança de um investidor em um país é o quanto ele vai exigir de juros para emprestar dinheiro ao governo daquele país. E quando até a França começa a pagar mais juros do que a Grécia, o alerta ele não é mais amarelo, ele começa a ser vermelho. Porque tipo assim, pô, imagina ali, você olha na Europa, aí você tem lá Espanha, França, Alemanha, todos eles pagando ali uma taxa de juros baixa. Aí do nada você vê, sei lá, a França pagando um juros mais alto do que a Grécia. Pô, isso quer dizer que aquele país ali, eles não estão confiando muito. Eles estão olhando dados daquele país e estão vendo que o risco está muito alto e eles vão querer que o risco compense. E isso seria o quê? Taxa de juros mais alta. E isso por quê? Porque os títulos soberanos de 10 anos ele reflete diretamente no risco percebido pelo mercado, na sustentabilidade fiscal de médio e longo prazo do país e a credibilidade institucional e a estabilidade política daquele país. Esses papéis eles são comprados por fundo, por seguradoras, por banco, por governos estrangeiros como uma forma de renda fixa segura. Ou pelo menos no caso da França era, né? Porque o que mais tem no mercado também são fundos de investimento que oferecem aquela cesta de produtos que seria a renda fixa do monte de país. Então esses fundos vão lá, vão comprar fundo de 10 anos dos Estados Unidos, da Alemanha, da França e vão formar um produto que as pessoas podem comprar naquele fundo e garantir então a renda fixa com risco diluído, porque uma coisa é você investir em uma renda fixa de um único país, a outra coisa é você diluir pegando as maiores potências e colocando no fundo soberano daquele país. E isso é uma estratégia que muitos fundos de investimento usam. Se a gente comparar aqui a taxa de rendimento dos títulos de 10 anos da França, Grécia e Espanha na última semana de agosto, aqui de 2025, a França está ultrapassando a Grécia, que é um país historicamente ligado a crises fiscais e defaults, velho. E isso representa um choque de percepção de risco no mercado europeu, né? Porque agora a França ela é vista como mais arriscada do que economias historicamente frágeis. Esse anúncio do ministro francês ele teve impacto no mercado, porque o mercado ele vai reagir a qualquer ruído que teve, ainda mais quando é um anúncio do ministro das finanças do país, né? Então a gente pode ver aqui que o BNP Paribas ele caiu pra caramba no dia do anúncio e não voltou ao patamar que estava antes do anúncio do ministro. O Société Générale também
A AXA Seguros, os dois caindo 4%. E qual é o motivo? Porque esses grupos eles são detentores de títulos públicos franceses, né? Com o risco da dívida crescendo, os balanços dessas empresas sofrem, né? Além disso, há o risco do rebaixamento de rating, né? O que fundos institucionais, como eu já tinha dito anteriormente, eles usam e utilizam como métrica para reduzir a exposição. Por exemplo, existem empresas de rating que analisam países e dão rating. Por exemplo, se a gente pegar uma economia boa, vamos botar aí a economia americana, que teoricamente é a mais segura do mundo atualmente, ela teria um rating AAA. Já, sei lá, o Bostil, tá ligado? O Bostil eu não sei atualmente de cabeça qual que é o rating do Brasil, mas ele é mais baixo do que o americano. Ou seja, se a gente tem um fundo bilionário, por exemplo, da BlackRock, que só investem em títulos de economia AAA, assim que o rating da França cair, eles vão lá e desovam esses títulos no mercado, e isso pressiona o preço da taxa de juros. E quais são as projeções estrutural até 2029? Segundo a estimativa do próprio governo francês e análises de casa como o BNP Asset Managers e a Nextis, o custo anual com juros nominal, que é aquele sem amortização do principal, ele vai ultrapassar 100 bilhões de euros ao ano até 2029. Além disso, a curva de juros francesa, ela se abriu, os títulos de 10 anos elas estão pagando 13,5%, como a gente viu anteriormente. Mas aqui, ó, os de 30 anos eles já ultrapassaram os 4%. E isso significa que o mercado está precificando uma deterioração fiscal de longo prazo do país. E isso tem um impacto duplo: pressão sobre a margem orçamentária do Estado e o rebaixamento potencial do rating soberano, que vai fazer os fundos institucionais desovarem esses títulos franceses. Só para efeito comparativo, o orçamento total do Ministério da Defesa francês em 2024 foi de 47 bilhões de euros, ou seja, o serviço da dívida será o dobro dos gastos com segurança nacional. O atual primeiro-ministro da França, o Bayrou, ele apresentou um plano de ajuste fiscal que, embora simbolicamente relevante, ele é tecnicamente insuficiente frente à magnitude da crise. Ele propôs corte de gastos de 44 bilhões e um aumento de imposto que seria estimado em 5 bilhões. E o objetivo declarado dele foi reverter a trajetória da explosão da dívida, reduzir o déficit e restaurar a confiança dos mercados. Porque, só para lembrar, a França ela deve fechar 2025 com um déficit primário de aproximadamente 6% do PIB. E o serviço da dívida tende a ultrapassar os 3% do PIB nos anos seguintes. Mas os números não fecham, porque mesmo com a implementação integral desse plano do Bayrou, o déficit estrutural ele permanece elevado, porque parte desses cortes eles são contingenciamentos temporários e não cortes permanentes. E esses setores que ele propôs aumento de imposto, ele tem uma alta elasticidade para dar resposta a esses impostos, porque ele mirou principalmente o capital financeiro e grandes fortunas, que eles têm ferramentas muito fáceis que eles conseguem adotar ali para burlar esses aumentos. E, historicamente, países com carga tributária superior a 40% do PIB, como França, Bélgica e Itália, eles experimentam retornos decrescentes na arrecadação marginal. Isto é, quanto mais imposto se adiciona, menos eficiente é cada novo euro arrecadado. Porque, dando isso, ele vai ter o aumento da evasão, elisão e fuga de capitais. Na prática, grandes fortunas e capitais móveis, eles reagem mudando de domicílio fiscal em offshores, mudança de residência, em alocação de ativos. As empresas multinacionais, elas realocam o centro de lucro para a jurisdição com menor carga tributária. E os profissionais de alta renda, eles vão recalibrar a remuneração via instrumentos financeiros menos tributários, tipo stock pitch, trusts, fundações patrimoniais e etc. A tentativa de resolver déficits estruturais com mais imposto, especialmente em economias maduras com carga elevada, não é apenas economicamente ineficiente, mas também é uma política suicida. A França ela não sofre por falta de arrecadação, ela sofre por falta de excesso em gasto improdutivo. E o mercado ele não tolera a narrativa ideológica, principalmente quando os números estão se impondo. E a matemática fiscal, como sempre, ela é implacável. E o pior é que toda essa situação econômica degradante que a França está passando dá para a gente traçar um paralelo com o Brasil.
porque no Brasil a gente também tem a escalada da dívida bruta do país, juntamente com o aumento de imposto. No início do terceiro mandato do Lula, lá em 2023, a dívida bruta do governo era de 72% do PIB. E já no final do primeiro semestre de 2025, essa dívida bruta do governo geral ela já se aproxima dos 80%, segundo o relatório de estatística fiscal de julho de 2025, feita pelo Banco Central. E isso representa um aumento de 7 pontos percentuais do PIB em 30 meses, o que indica um ritmo de deterioração muito mais acelerado do que observado no ciclo 2011 e 2014, que precedeu a perda do grau de investimento no Brasil, aquele rebaixamento de rating que acontece. E esse crescimento ele decorre principalmente do rombo primário persistente, que já está acima de 9% do PIB ao ano, também dos impactos dos juros nominais elevados sobre o estoque da dívida e do crescimento modesto do PIB, que está abaixo dos 2%. E um fato relevante é que desde o fim do teto de gastos, que foi trocado pela adoção do arcabouço fiscal, os gastos públicos eles voltaram a crescer acima da inflação, já que estava parte desse plano do arcabouço. E sem contrapartida de um aumento sustentável na arrecadação, porque eles meteram imposto pra caramba. O Brasil, acho que nesses últimos anos aí foi o país que mais teve criação de novos impostos. O Brasil ele vive um momento de falsa tranquilidade, mas a combinação de déficit recorrente, dívida crescente, juros reais elevado e a dependência de fluxo externo, ela cria uma armadilha muito similar para a francesa. Só que a diferença é que aqui a moeda é fraca e a volatilidade é praticamente estrutural. O problema é que para resolver esse problema causado pelo estado de bem-estar social, ele passa por corte de muitos benefícios, diminuição de gastos em setores improdutivos, que a população, a classe política, ela não está disposta a aceitarem, né? E isso vai acabar gerando um paradoxo comportamental, que a crise ela é abstrata, mas o benefício ele é concreto. A forte rejeição popular a essas medidas que os políticos aí chamam de medidas impopulares, ela escancara um dilema clássico dessas democracias fiscais maduras, que é o cidadão médio ele vai resistir a perder algum benefício tangível, como, sei lá, o benefício do gás, tá ligado? O Bolsa Família. Ele vai ter uma resistência a perder esse benefício do que enfrentar as consequências sistêmicas e abstratas de uma crise fiscal, porque ele não sabe o que um rebaixamento de rating vai causar com ele. Ah, se o dólar aumentar, eu não como a dólar, tá ligado? Vai vir com essa narrativa que ele já tá meio acostumado. E esse fenômeno ele é bem manjado e já é conhecido no mercado financeiro, porque o Daniel Kahneman, em seu trabalho em economia comportamental, ele define isso como uma aversão à perda, que é aquela dor de perder algo concreto, superar o conforto com risco futuro. Tipo assim, o cara comprou no topo, ele sabe que é um investimento zoado, porque tá caindo, tá derretendo, só que ele prefere perder tudo aquilo do que vender, tá ligado? Isso aí é a aversão à perda. A França, ela tá colapsando, mas isso não é apenas sobre a França. Porque o que você viu até aqui não é um caso isolado, nem um acidente histórico. A França ela está colapsando sob o peso das suas próprias promessas não financiadas. Um Estado que cresceu mais do que sua população, um Estado que distribui mais do que produz, um modelo onde o cidadão exige e o político promete e quem paga é sempre o futuro. E quando o futuro chega, ele cobra com juros e impostos, né? E toda essa situação é aula para quem está disposto a aprender, porque não se trata de torcer contra um país, mas sim de olhar com racionalidade o que a política insiste em esconder. O estado de bem social europeu ele foi construído em um contexto de crescimento acelerado e reconstrução pós-guerra. Hoje, com o envelhecimento populacional, baixo crescimento e resistência a políticas de reforma, ele virou uma máquina de empobrecimento progressivo. E o mais grave disso tudo é que a França é apenas o primeiro grande dominó fiscal do Ocidente a cair, porque se a França quebrar, imagine as consequências sistêmicas que isso vai gerar. E o Brasil ele caminha na mesma estrada, só que o nosso carro aqui é mais estável. Enquanto muitos acham que aqui é diferente, os dados mostram outra coisa. A dívida bruta brasileira já cresce num ritmo exponencial. Os juros reais estão entre uns dos mais altos do planeta. E o governo ele amplia o gasto corrente sem contrapartida nenhuma estrutural. E o eleitor médio, o bolsileiro médio aqui, ele, assim como o francês, ele não quer abrir mão de nada, mano. Muito pelo contrário.
Ele acredita em volta no político que mais mentir para ele e oferecer um monte de coisa, picanha e tal, do que querer abrir a mão desse benefício. Mas diferente da França, a nossa moeda aqui é frágil. O nosso mercado de capital é menor também e nossa margem de erro é praticamente nula. A diferença ela não está no destino, apenas na velocidade em que estamos indo até ele. E a política desses países mais socialistas, eles se recusam a adotarem a matemática básica, né? Mas o mercado financeiro não. Esses governos sociais-democratas, eles funcionam como anestésico político. Eles vão prometer ali justiça social, mas vão entregar muita dívida, inflação e colapso. E quando o mercado ele perde a paciência ou ele vê muito risco, eles metem marcha no mercado e acontece isso, mas não é intencional, é justamente uma reação para um cenário que eles estão tendendo a achar que vão acontecer, porque a ideologia ela não paga boleto. O FMI ele não pergunta qual que é a utopia que aquele país está seguindo, ele vai perguntar onde está o superávit daquele país. E é por isso que a gente tem que ficar esperto, a gente tem que sempre tentar ter uma leitura fria e analítica do mercado, da situação, dos dados, do que os ministros da finanças falam, quais são as propostas que aquele governo ou político faz, para a gente não levar ferro, porque muitas vezes o político ele fala alguma coisa, mas faz outra, e a gente não pode estar dependendo dessas coisas para depender que o nosso patrimônio cresça. Por isso que é sempre muito bom estudar ciclos econômicos, macroeconomia, e aqui no canal você vai continuar aprendendo isso, porque o meu objetivo aqui é sempre tentar trazer mais informação que possam aí ser útil para os seus investimentos, para o seu crescimento pessoal e etc. Então é isso, se esse vídeo te entregou alguma coisa, se inscreve no canal, deixa um like aí, ativa o sininho, compartilhe e me segue no Twitter também. O vídeo vai ficando por aqui e é isso aí galera, interprete e posicione-se.